Olá para você que nos acompanha aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater infraestrutura. Nossos convidados, os deputados Francisco Geda, do PTN. Muito obrigado pela presença, deputado. Agradecer a você, Murilo, cumprimentar a todos que nos assistem e cumprimentar o nosso colega, Júlio da Retífica, um grande deputado, uma pessoa realmente que tem ajudado muito Goiás a crescer. O senhor já apresentou, estamos também com o deputado Júlio da Retífica, PSDB, representa a região norte de Goiás aqui na Assembleia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, quero aqui agradecer aos telespectadores. Para nós é um motivo de satisfação voltar novamente a esse programa e principalmente com um amigo, né? Uma pessoa que realmente eu tenho um respeito muito grande, que é o deputado Geda, que tem realmente feito um trabalho importante aqui na casa. Pessoa que tem conhecimento, seriedade, respeito. Eu não tenho dúvida nenhuma que para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje participando desse programa. Muito bem. Deputado Geda, na área de infraestrutura, Goiás está bem servido? As obras de infraestrutura em Goiás já atendem a nossa população de mais de 6 milhões de habitantes? Olha, o que eu vou dizer às vezes não vai ser da concordância do deputado Júlio. Eu acho que faz parte da democracia nós termos sempre o contraditório, né? E eu vejo que Goiás está desejando muito, faltando muita coisa, principalmente, eu vou te citar um dos modos para mim que é realmente o gargalo de Goiás, que é a questão da energia. Esse é o gargalo, deputado? É um deles. A energia hoje, se muitas indústrias estão... Eu já estive com alguns empresários que queriam vir para Goiás e que falou, não podemos ir porque realmente a questão da energia em Goiás é uma questão seríssima. E já visitei aqui algumas empresas, eu cito uma empresa de móveis aqui na cidade de Goianira, que eu cheguei lá, era 11 horas, eles estavam mandando os funcionários para casa, porque o horário de serviço começava às 7 horas e até 11 horas não tinha chegado a energia, quase 500 funcionários, então você vê o prejuízo realmente que os empresários estão tendo. Essas empresas hoje que mexem aí com a industrialização da soja, do grão de milho, esses aí também tem. Hoje, Murilo, para você ter uma... Eu costumo falar que contra fato não é argumento, né? É um ditado, hoje, né? O estado de Goiás é o estado que mais adquiriu grupo gerador do Brasil proporcionalmente. Você vê hoje aqui prédios residenciais com grupos geradores. A nossa Assembleia Legislativa hoje tem 2 grupos geradores. Fazendas e mais fazendas que mexem principalmente aí com a tiragem de leite, tem que ter um grupo gerador, porque senão joga o leite fora, porque é uma produção grande e o caminhão passa de 2 em 2 dias, principalmente para quem tira aí 5, 6 mil litros dia, o caminhão passa de 2 em 2 dias. Então você vê o prejuízo se jogar fora 12 mil litros de leite, é 12 mil reais que está sendo jogado fora. E, além dessa questão, a questão da segurança hoje, que é muito olhada, proporcionalmente também, Goiás foi o estado que mais cresceu a criminalidade do país. Não perde para país nenhum. A questão da educação, que é a questão de infraestrutura também, Murilo. Você vê, por exemplo, eu vou citar a cidade de Jataí. Não só esse governo, mas tem em torno aí de 16 anos que não se constrói uma escola de 2º grau. Estão, às vezes, reformando algumas escolas, mas muitas funcionando em caráter precário. Então, a questão da segurança, a questão da educação, da energia, das estradas. Eu vou falar estrada, aí eu falo assim, não, mas tem estrada que estão sendo arrumadas. Tem várias, mas tem, só para concluir. As estradas que saem, Murilo, da capital, essas todas estão bem. As que saem da capital, as maiores estradas. Mas se você pegar estradas menores, de menor importância,
as estradas estão ruins. Eu fui agora para Minasul, fui de carro. Próximo de Minasul, 40 quilômetros, a estrada está horrível. Então, as estradas que não são asfaltadas estão também em caráter precário. Nós vamos detalhar isso, deputado, mas antes vamos ouvir o deputado Júlio da Retífica para saber dele se ele concorda que um dos principais gargalos é a questão energética. Olha, eu tenho que aqui dizer que o deputado Geda, ele sabe perfeitamente, é uma pessoa inteligente, que conhece das coisas, é um empresário, uma pessoa que já participou do governo, ele sabe disso tudo. Agora, é claro que faz parte da oposição, às vezes, julgar os atos do governo. E é público e notório que a presidente Dilma quebrou todas as companhias de energia. Isso é natural, está todo mundo quebrado. A própria Eletrobras hoje está falida. E em função de quê? Num país onde a gente está vendo que a inflação está presente, os custos aumentando, e ela, em vez de aumentar, de atualizar os custos das empresas, o que ela fez? Ela baixou a energia. Mas ela baixou a energia com o dinheiro das companhias. Ela, para dar um subsídio, ela tinha que dar do governo do estado, do governo federal, é que vai poder fazer. Mas o que ela fez? Ela baixou a energia, deixou de dar lucro para as empresas, e as empresas hoje praticamente estão todas quebradas. Não é só o caso da Celg, não. Uma empresa que nós sabemos aqui em Minas Gerais, a CEMIG, que é uma empresa realmente de ponta do país, uma das mais bem atualizadas, está aí numa situação muito difícil também. São Paulo, né? Nós temos a CPFL, entendeu? Que é uma companhia também que está numa maior dificuldade. O estado de São Paulo hoje é o estado que está no maior problema de energia. Até a questão da chuva, falta de água, tudo isso tem complicado. Agora, no nosso estado de Goiás, nós temos que levar esse fator. Além de ter o fator que nós tivemos do problema da Celg, e eu não quero voltar atrás aqui a falar tudo o que aconteceu com a Celg. Que desde que venderam a Cachoeira Dourada, entendeu? A Celg entrou num processo realmente de dificuldade financeira. Hoje, estão aí com a faca no pescoço da Celg de dar concessão ou não. Porque se dá concessão, ela tem condição de buscar recursos para fazer investimento. Não dando a concessão, praticamente não tem o que investir. Nós sabemos disso. Então hoje, a questão hoje da energia do estado de Goiás tem muito a ver com a questão da própria Celg. Exatamente, por problemas lá atrás da questão da venda de Cachoeira Dourada, por questão do subsídio que foi dado aí de desconto na questão da energia. A Celg ficou aí 4 anos praticamente sem ter aumento de tarifa. E agora, quando era o ano passado que era para dar aumento, a presidente da República baixa um decreto, entendeu? Baixando o valor da energia para todo mundo. Isso o quê? Mexeu com toda a estrutura energética do país, inclusive o da Celg. Mas Goiás tem uma particularidade a mais. É o estado que mais cresce no país. Proporcionalmente é o que mais cresceu na indústria, no comércio, na prestação de serviços, no agronegócio. Né? Goiás hoje, praticamente, nós temos aí, tanto na questão da usina de álcool, foi que mais cresceu no país, né? A indústria de frigorífico, a indústria de medicamento, de esmagamento de soja, de beneficiamento dos cereais, tudo isso cresceu. E uma das regiões que cresceu mais, principalmente ligado ao agronegócio, é realmente a região de Rio Verde, de Jataí, região sudoeste, né? Exatamente, Itumbiara, Bom Jesus, Goiatuba, essa região aí né? É que realmente cresceu muito nessa questão, na demanda por energia. Então nós sabemos que tem a dificuldade de energia. E a questão de buscar hoje, a questão dos grupos geradores, eu tenho viajado o mundo inteiro e eu vejo que toda cidade grande, todas as cidades grandes do mundo, as empresas têm que ter grupo gerador. Nós vimos aí no Japão, que é uma das maiores tecnologias do mundo, você vai lá,
todas as empresas têm os grupos geradores. Você vai em Nova York da mesma maneira. Então, o nosso estado de Goiás crescendo do jeito que está, melhorando cada dia mais, melhorando a vida dos goianos, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que iria faltar energia. Nós sabemos disso. Então hoje, tem hora que eu fico até orgulhoso, porque se tivesse sobrando energia, é porque o estado estava ruim. Teve uma época aí no nosso estado que sobrava energia. Vamos ouvir o deputado Geda, saber se ele concorda com essa posição ou não? Eu tenho hora que, primeiro, o deputado falou aí de muitas coisas que cresceu no estado, né? Mas cresceu de falar que cresceu muita criminalidade, cresceu muitas deficiências de energia, como eu disse. E tem hora que eu fico assim, um pouco em dúvida, se nós somos deputado federal ou senador ou vereador. Porque todas as vezes que nós, deputados da oposição, vamos discutir alguma coisa, a primeira coisa que o deputado estadual fala é da presidente Dilma. Lá é função do deputado federal discutir, do senador discutir. Deputado, não, agora é quando não, nós deputado. falamos de Goiás, por exemplo, a questão da CELG. O deputado Júlio está falando aqui que Maguito Vilela vendeu a Cachoeira Dourada, realmente vendeu. E foi crucificado e falado esses anos todos, toda a discussão, principalmente da base, se fala na venda de Cachoeira Dourada. Agora, esse governador que aí está, Murilo, vendeu foi a CELG inteira, inteirinha, não está dando conta de entregar. E graças a Deus, se o governo federal receber a CELG, porque aí nós vamos ter investimento. Porque, olha, o governo Alcides Rodrigues tinha conseguido um contrato, um acerto, que eu tenho documento para provar, é fato. Não é falar assim, não, você está falando, não, eu tenho documento. Marconi Perillo escreveu uma carta, que eu tenho cópia dela, que eu já apresentei aqui no plenário, que a negociação do Alcides, ele não iria, se fosse eleito, assumir a responsabilidade. Outra coisa que eu tenho carta dele, ele falando que o Estado está em boa situação financeira. Olha, não quiseram apresentar aqui para mim, pedi formalmente na Assembleia, não foi apresentado pedir que o secretário da Fazenda mostrasse um ofício que ele mandou para o Tesouro Nacional, falando que o Estado estava com condição de tirar dinheiro, de fazer empréstimo, porque o governo passado tinha deixado a situação de Goiás boa. Aí, olha bem, se você deve, Murilo, se você tem uma dívida, como o governo Marconi Perillo anunciou, um minutinho, deputado. Está mudando o assunto, como o governador anunciou que o Estado, ele recebeu o Estado terra arrasada. Esse foi o termo que ele usou. Como que você tem uma dívida e consegue ter outra dívida? Não tem jeito. Então, ele está sendo contraditório. Eu quero te falar o seguinte, se nós juntarmos todos os ex-governadores, todos, com o endividamento do Estado, se nós somarmos todos eles, não dá 50% do que esse governo já tirou de empréstimo. Quase 24 bilhões de reais. Olha, se nós não tivermos cuidado, o próximo governador vai ficar com o Estado inviável. Porque 24 bilhões, somando todos os empréstimos passados, não deu o que esse governo tira. E como é que tirou? Se o governador Marconi Perillo recebeu o Estado numa situação precária. Não tem jeito. Deputado Geda, vamos ouvir o deputado Júlio. Eu quero só lembrar o deputado Geda, porque nós temos que manter uma coerência com alguma coisa aqui. Se o debate, você começa de uma coisa, passa para outra e vira aquela... Isso aí, de repente, o nosso telespectador vai ficar perdido. Vamos esgotar cada assunto para que a gente possa passar para outro. Quanto à questão da CELG, quando a questão da CELG, nós estávamos dizendo sobre a questão da CELG, questão de energia, né? A CELG realmente... ela teve a dificuldade, porque quando vendeu Cachoeira Dourada, se tivesse pegado o dinheiro da venda de Cachoeira Dourada, eu fui diretor da CELG, eu estou falando com conhecimento de causa, se tivesse pegado o dinheiro da CELG, da Cachoeira Dourada, que vendeu
e colocado na Celg, seja em novos investimentos, ou seja pago o passivo que a Celg assumiu, inclusive da própria construção de Cachoeira Dourada, aí estaria tudo tranquilo. Mas o que fizeram? Pegaram o dinheiro da venda de Cachoeira Dourada e esparramou, pulverizou ela no Estado. Quer dizer, a Celg foi julgada aos 4 cantos do Estado e ninguém sabe aonde apareceu esse dinheiro. E a dívida continuou na Celg. Então isso que nós temos que levar em consideração. E com o contrato de compra da energia mais cara do Brasil. Além de ter vendido a Celg, pegado o dinheiro desviado da Celg, fez um contrato de compra de energia, a energia mais cara do Brasil. Isso acabou impactando no prejuízo da Celg. Quando foi depois, nós tivemos aí uma série de outros problemas, a Celg vem enfrentando dificuldades durante todo o tempo. Agora, recentemente, né, realmente o governo federal, e aí eu tenho que falar o seguinte, o governador não quis que assumisse aquele compromisso, mas que postergasse esse recurso, principalmente por quê? Porque se entrasse o dinheiro da Celg naquele momento, o que ia fazer com esse dinheiro? Novamente ia fazer o que fizeram na época da venda de Cachoeira Dourada. Ia pegar o dinheiro, desviar da Celg novamente e a Celg ia ficar em dificuldade novamente. Então isso, agora quando o governador assume o governo, aí o governo federal já não faz o mesmo projeto. Mas por que ele não faz isso? Porque o Lula ficou enrolando o governador Alcides, e eu falo porque eu estava aqui na Assembleia também, ele ficou enrolando o governador Alcides durante os 4 anos. E quando chegou na época certa, né, ele chegou no apagar das luzes do governo Alcides, aí ele queria passar o recurso. Por que não passou antes? E aí, como não foi possível, e aí realmente temos que dizer que não é nem o governador Alcides, é a equipe que tinha com ele, econômica, do governo dele, estava doido para pegar aquele dinheiro para desviar para outras funções. Tanto é verdade que deixou a folha de pagamento atrasada. Por que foi pagar empreiteiro e não pagou a folha de pagamento? Desviou o dinheiro que era para pagar a folha de pagamento e foi pagar empreiteiro. Essa história, algum dia vão ter que explicar por que foi feito isso. Agora, só terminando, agora. Deixa eu só terminar aqui. Eu sei que a história da vida, eu recentemente recebi um documento onde dizia que tinha dinheiro. Ney Nogueira. Falei, Ney, para com isso, Ney. Você está mostrando um documento aqui, você não sabe o que está acontecendo nesse documento. Está aqui, ó. Você está falando que passou 80 mil em caixa. No último dia entrou esse dinheiro, mas passou um resto a pagar de 1.800.000. Então é isso que a gente tem que entender, a questão administrativa. O governador Marconi assumiu o Estado assim, numa situação muito difícil, complicado. A malha viária do nosso Estado foi realmente o maior absurdo que aconteceu no estado calamitoso que foi recebido o Estado nosso. Eu, na minha região, né, tinha a rodovia lá que não andava nem de carro de boi. E assim era no estado inteiro. O governador, nos 2 primeiros anos, o que ele fez? Ele organizou a casa, reestruturou a questão financeira da casa, cumpriu com o superávit primário e conseguiu organizar a casa para poder buscar recursos. E conseguiu buscar recursos do governo federal, mesmo sendo um governador de oposição. Deputado Júlio, deputado Geda, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, o debate está quente. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente, discutindo infraestrutura. Fique ligado. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus. Para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo me queimando aqui! Ajude o Cevan a continuar salvando vidas.
CVV, a linha da vida. Muito bem, voltamos aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos debatendo infraestrutura. Nossos convidados, nossos debatedores, os deputados Francisco Geda, PTN, e Júlio da Retífica, PSDB. No primeiro bloco, falamos muito sobre a questão energética em Goiás. Vamos falar um pouco das rodovias agora, que até o senhor começou no bloco anterior, a questão de infraestrutura, duplicação de rodovias, a pavimentação de rodovias. Eu gostaria, Murilo, de inclusive dizer, mas eu costumo falar que esse governo que aí está é o maior vendedor de ilusão que todos os governos de Goiás já tiveram. O maior vendedor de ilusão, não existe igual. Se você vê as propagandas do Estado, você pensa que você está morando no outro estado, que não é o estado brasileiro que o de Goiás que nós estamos vivendo. Você pensa que é onde? Eu vou te citar, por exemplo, você falou de rodovia. O governador foi em Itaberaí, anunciou que a duplicação de Inhumas a Goiás iria começar tal dia e terminar tal dia. Ele foi tão assim, prepotente, que ele anunciou o dia de começar e o dia de terminar. Correto. Esse dia de terminar já venceu tem 1 ano. Esse governo falava assim, olha, os primeiros 3 meses foram para nós acomodar uma casa. O primeiro ano foi para acomodar, o segundo foi para acomodar, o terceiro já não, o povo não acreditou mais, né? Então aí veio o deputado falar assim, não, as estradas estão arrumadas. Você sabe quem duplicou Goiânia em umas? Quem inaugurou foi o Marconi, mas 90% quem fez foi o Alcides. E as outras duplicações? E aí o deputado Balestra põe lá, obrigado governador Marconi Perillo por ter duplicado essa rodovia. Marconi Perillo anunciou aqui, Murilo, que você testemunha, você lê no Jornal Popular, no Diário da Manhã, em tudo quanto é imprensa, que iria colocar aqui o VLT no eixo Anhanguera. Que iria iniciar e terminar. Eu falei, olha, dentro do governo dele, não termina nem o projeto. Deputado. Porque eu fui presidente da Metrobus, Murilo. É infraestrutura. Anunciou que iria colocar o VLT, que no final do governo dele estaria implantado. Graças a Deus, não implantou. Porque não resolve. É isso que nós precisamos parar, iludir os outros. Nós vamos debater o VLT, mas antes vamos ouvir o deputado Júlio da Retífica. O pior cego no mundo é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. Falar que no nosso estado de Goiás não está recuperando as rodovias, olha, são mais de 6 mil quilômetros que já foram recuperados. Isso às vezes não conhecer Goiás. E as duplicações que ele falou? Olha, eu estava lá no dia do lançamento da obra. Só que ela não mexeu, ficou parada o tempo todo. Mexeu lá alguma terraplanagem, pouca coisa, mas quem de fato realmente fez a duplicação daqui para a cidade de Umas, fato de direito, foi o governador Marconi. Nós sabemos disso, ele não colocou 1 metro de asfalto naquela rodovia. Fez a parte de algum lugar, desmanchou cerca, mexeu na terraplanagem, mas a maior 99% foi o Marconi que fez. Ao contrário do que ele está dizendo. Agora, isso, nós temos exemplo de estradas que estão sendo recuperadas no estado inteiro, na região dele mesmo. Eu tenho andado na região dele lá e eu sei, e ele sabe também, a quantidade de rodovias que foram recuperadas agora no governo Marconi. E as datas que ele falou de inaugurações? Olha, ele está falando as coisas, ele tem que mostrar isso no papel para nós. Agora, existe muita coisa que às vezes o governador fala em questão de prazo, mas depende de uma série de outras coisas. Agora, o mais importante é o seguinte, é o dia que começou. Começou. Nós estamos aí, ó, as rodovias nossas hoje, praticamente aqui em torno de Goiânia, né, para Trindade, para Senador Canedo, para Bela Vista, aqui para Nerópolis, né, todos os lugares. O governador está transformando a cidade. Agora é a vez do senhor e eu gostaria de perguntar. O senhor
citou a questão do VLT. O senhor acha que Goiânia deveria mesmo ter um VLT ou já deveria preparar para um metrô que é falado aqui desde o século passado? Lógico que não, Murilo. Não poderia ter o VLT. Eu quero voltar lá na estrada de Goiânia em Umas, falar para o deputado que contra fato não é argumento, ficou só 10% para terminar a obra. Isso aí foi comprovado, não tem o que discutir. Agora a questão do VLT, isso é querer tampar o sol com a peneira. Agora, a questão do VLT, eu não todas as vezes aqui que eu usei o plenário aqui da nossa Assembleia, falei, eu estou falando aqui não como deputado de oposição e nem como político. Eu estou falando aqui como ex-presidente da Metrobus. Hoje se transporta aqui no eixo Anhanguera em torno de 250 mil pessoas dia. Quando eu era presidente, transportava 180 mil. Nós mandamos fazer um estudo. O VLT hoje é considerado arcaico para atender centro. Ele é indicado para atender do subúrbio para o centro. Agora, imagina, Murilo, você pôr um trem na nossa Avenida Anhanguera, um trem trafegando. Olha que crime! E outra coisa, a hora que terminasse a implantação do VLT, ele já estava ultrapassado, com a lotação já esgotada, porque o máximo que ele pode transportar são 300 mil pessoas. A previsão é de dentro de 2, 3 anos estar transportando 300 mil pessoas. O que resolve realmente no eixo Anhanguera? Metrô subterrâneo. É mais caro, é. Um governo faz 5 quilômetros, o outro faz 5, o outro faz 5, são 15 quilômetros. Por etapas, né? Por etapa e termina. O que será do comércio? Outra coisa, trem, Murilo, só anda no plano. Verdade. Os declives aqui, no máximo de declive a aclive, 7 graus. Aí você pega aqui a Alameda do Botafogo, Jardim Novo Mundo. Os declives são imensos. Então o que tem que fazer? Ou nivelar o trilho, ou fazer aterro. O que seria do comércio? Por onde iriam passar os 250 mil passageiros? Essa é a resposta que eu pergunto para o deputado Júlio. É uma pergunta que o senhor faz a ele, né? Eu quero dizer o seguinte, a questão do VLT, eu já visitei alguns países. VLT ou metrô, deputado, para Goiânia, o que o senhor acha? Eu, particularmente, se pudesse construir, é o metrô, isso é indiscutível. É muito melhor, né? Não tenha dúvida. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Nós vamos olhar. Agora, você veja bem, a própria capital federal, né, Brasília, até hoje não conseguiu viabilizar o metrô. Quer dizer, lá tem um pedacinho lá de 3 ou 4 quilômetros só de metrô. Então é importante, sim. Agora, nós temos que ver quanto custa. Tem dinheiro para isso? Isso vem sendo falado desde o século passado, né? O próprio, isso aí na época do governador Henrique Santilla ainda. Ele falou no metrô de superfície. Foi falado. Agora, a questão técnica, se pode, na questão de aclive, declive, né, eu não sei te dizer. Agora, é claro que foi feito um projeto, e esse projeto foi apresentado, e com certeza ele foi aprovado. Agora, para mim, da minha maneira de ver, eu vejo bem a questão da Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul está lá até hoje sem funcionar. Foi inaugurada pelo presidente, pelo governador anterior, né? Foi criado um bafafá danado e até hoje está lá sem funcionar. Mas sobrevoando a ferrovia, a gente percebe, e aí é trem, não é VLT, é trem. A gente vê a curva que para mim não podia fazer, certo? O projeto era isso, não podia fazer aquele tanto de curva. E eu, como leigo, eu vi realmente que não podia ser daquele jeito. Mas foi feito. E hoje, a velocidade que o trem ia poder ter, hoje já não vai ter essa mesma velocidade em função da questão das curvas que foram colocadas. Então, eu tenho certeza absoluta. Hoje, nós temos que ter consciência que o metrô, não tem dúvida que é muito melhor, que é hoje, na verdade, é o melhor que existe em termos de transporte de massa. Vamos avançar nessa discussão? Eu gostaria... Imagina nós fazendo um metrô subterrâneo, construindo aqui na Avenida Anhanguera, revitalizando a história da Avenida Anhanguera,
Porque eu, na minha Seria época de estudante, fantástico, né? assim como o deputado Júlio, eu tenho certeza que quando nós vínhamos, e ele também via a Goiânia, se nós não conhecêssemos a Avenida Anhanguera e a Goiás, nós não tínhamos conhecido Goiânia. E hoje, essa geração moderna, eles passam 5, 6 anos sem ir no centro da capital. Por quê? Porque realmente foi destruída. Já foi um erro o ônibus articulado e biarticulado, né? Foi um erro? Foi um erro. Eu acho que não deveria, na Goiás, e outra coisa foi do governo do PMDB que colocou, mas errado, não devia. Ali já devia estudar, era a questão do metrô subterrâneo. Eu quero te falar que eu sou um político, Murilo, que as coisas boas eu elogio, as coisas ruins eu tenho que realmente, e assim como qualquer deputado, tem que ter autonomia. Uma das coisas que eu critico aqui na Assembleia é deputado da base, que não lê os projetos e fala assim, não, é projeto do governo, vamos votar favorável. É projeto que não é do governo, vamos votar contra. O deputado tem que ter autonomia, tem que ter discernimento, votar. Eu, no próximo governo, eu tenho certeza que eu vou estar aqui com o deputado Júlio da Retífica, e que o governador eu vou ser base, porque esse governo que está aí, não sou eu que estou falando, não. O povo é que não quer esse governo de jeito nenhum. Realmente um arraso, uma desilusão que o povo tem, uma decepção. Você conversa, anda. Olha, você já viu um governo ter 35% de rejeição? Eu nunca vi um governo que tem 20% acima de rejeição ganhar uma eleição. Então, se as coisas não houver aí um milagre que sempre falam, não vai acontecer, não. Nós vamos estar, eu na base, mas não vou ser subserviente a governador nenhum. Eu vou ter meu discernimento. Vamos ouvir o deputado Júlio da Retífica. Eu queria até propor para o senhor o seguinte, lá no começo do programa, o deputado Geda falou das obras de escolas e hospitais. Nessa área, Goiás está bem servido ou não? Olha, nós vamos falar na questão das escolas. Hoje, o governador conseguiu reformar 1.100 escolas. 1.100 escolas. Mas não é passar uma tinta como alguns fazem, não. Um batom, como você fala, né? É de praticamente recomeçar do zero e modernizar todas as escolas do estado. São 1.100 escolas que foram reformadas e reconstruídas. Questão da saúde, dos hospitais, aí eu vou te contar, quem construiu o hospital aqui em Goiás, né, foi o Henrique Santino e Marconi. Só. Os outros, ninguém pode falar do hospital que foi construído. Nós temos lá na região norte hoje a construção do Hospital Regional do Norte, que é um sonho de todos nós, prometido por muitos governadores e que infelizmente não saiu do papel. Hoje nós estamos lá construindo, numa velocidade muito grande, a construção do hospital. Nós temos aqui o Hugo 2, que também hoje está lá para todo um cidadão de Goiás ver. E é uma das obras mais bonitas que nós temos aqui no estado de Goiás. É o maior hospital de Goiás, com a maior capacidade tanto de leitos como de UTI e de especialidades. Eu não tenho dúvida que vai ser o grande hospital de referência nosso. E hoje, além disso, nós temos aí o HGG, que está sendo praticamente revitalizado. Nós temos o Hugo, o materno infantil, também lá sendo recuperado. Então hoje o estado de Goiás, o estado realmente é referência. O que nós não podemos dizer da prefeitura de Goiânia, que aí realmente a situação aqui está penalizada, está difícil. Nós não temos nenhuma hospital. Goiânia, por exemplo, eu fui prefeito do interior e lá nós temos um hospital na cidade. Detalhe. E Goiânia, que é uma grande capital, não tem um hospital mantido pela prefeitura de Goiânia. Esse é o momento para cada um fazer uma pergunta ao outro dentro do tema infraestrutura. Eu gostaria de saber quem quer começar. Eu gostaria, para finalizar a questão que você falou da escola e dos hospitais, eu não posso deixar de discutir isso aí. Por favor. O deputado Júlio disse que o importante é começar. Final não importa. Olha, em Bom Jesus tem uma creche que esse governo começou há 16 anos e até hoje não foi concluída. O Hospital de Santo Antônio Descoberto, no primeiro governo começou a obra. Agora que está voltando a construção e não sabemos se vai terminar.
Certo? Então não é só construir. Outra coisa, em verdade, que o deputado, com todo respeito, às vezes faltou a memória dele. Eu gostaria de perguntar para o deputado Júlio, ele disse que só Marconi e Henrique Santillo construíram hospitais. Eu gostaria de perguntar para o deputado Júlio da Retiro quem construiu o Hospital de Santa Helena. Se ele tem lembrança, e de São Miguel do Araguaia também. Se ele tem lembrança de quem construiu esses dois hospitais. Se foi Marconi, se foi Henrique Santillo, porque no meu conhecimento não foi nenhum desses dois. Eu sei que ele está por dentro, que ele vai ter a memória aí bem nítida, que ele vai responder quem construiu. E é um hospital hoje de referência, o Hospital de Santa Helena. Com certeza que é. Então, essas coisas, Murilo, eu não posso deixar de contradizer, porque fica parecendo que às vezes eu não estou com boa memória ou não estou falando a verdade, né? Na verdade, me desculpa, realmente Santa Helena foi construído pelo governo do estado, na época, o governador Alcides Rodrigues. De São Miguel, não. São Miguel foi a prefeitura que construiu, o estado ajudou com equipamento. Quem ajudou? O governador Alcides. Na época, o governo Alcides, mas não construiu o hospital. Ajudou com equipamento, mas a construção foi feita pela prefeitura com recurso e inclusive a ajuda do governo. Na época o governador Marconi era o governador, que o prefeito era o Adailton, que infelizmente já faleceu. Nesses dois casos, ele está com a razão, mas nós temos que dizer o seguinte: quem pôs para funcionar a contento o Hospital de Santa Helena foi o governador Marconi. Muito bem, então esse é o momento onde cada um vai fazer uma pergunta um ao outro, por favor, dentro do tema infraestrutura. Quem vai começar? Quem quer começar? Murilo, eu gostaria de começar. Por favor. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado. Eu sei que o deputado é uma pessoa muito responsável, uma pergunta até que tem mais com o andamento da Assembleia, mas que tem muita importância para todos os deputados. Eu fiquei nesses quase 4 anos aí, quase no término do nosso mandato, fazendo emendas. E as pessoas falavam assim: olha, não altera você fazer emenda, que você é da oposição, o governador não vai atender só dos deputados da base. E hoje, não sei se o deputado Júlio sabe disso, Minas e mais, parece que 9 ou 10 estados, as emendas hoje são impositivas, portanto, obrigatórias. É o orçamento impositivo, né? O governo tem, quando você assume, você sabe, você vai ter 1,5% do orçamento do estado destinado à emenda dos deputados. E Minas, por exemplo, é um dos estados que eu vou me referir. O deputado pode ser da base, da oposição, pode ser independente. Ele tem lá hoje em torno de quase 6 milhões por ano de emenda para ele destinar aos seus municípios. Aqui em Goiás, os deputados é o seguinte: da oposição, além de ser da oposição, não ser atendido no governo, não tem direito à emenda também. Eu gostaria de pedir ao deputado Júlio que nos ajudasse, porque amanhã ou depois ele pode estar na oposição. Eu tenho certeza que ele vai, quantas vezes for candidato, ele vai ser eleito, porque é uma pessoa realmente séria, uma pessoa que eu admiro, e a gente tem que colocar realmente deputados que querem prestar serviço, não se servir do Estado, mas servir o povo. Para ele nos ajudar, para que nesse ano agora nós encabeçarmos um movimento para tornar para o próximo governo, para a próxima gestão, as emendas obrigatórias. Que é o orçamento impositivo. Exatamente, para que o deputado não seja penalizado, porque é um absurdo, Murilo. Nós temos governo, porque nós temos esse governo que aí está mesmo, se os prefeitos são oposição, dificilmente ele vai atender. Todas as solicitações que eu fiz, todas, nenhuma, Murilo, eu fui atendido. Vem uma resposta muito educada, então, mas eu não sou atendido. Vamos ouvir o deputado? Eu concordo com o deputado Gera nesse aspecto. Acho que nós temos que valorizar o parlamento. Acho que o momento é oportuno. Conseguimos, foi conseguido isso lá no Congresso, no Câmara de Deputados Federais, senadores, o orçamento impositivo. Eu acho que isso é um avanço.
E eu acredito que isso teria que ser estendido até às próprias prefeituras, com os vereadores. Eu acho que as câmaras municipais, né? As câmaras municipais, entendeu? Também ter essa mesma prerrogativa de ter esse orçamento, esse direito de colocar emenda e ela automaticamente ser paga. Então eu concordo com o deputado, independentes aqui de partidos políticos, sou da base do governo, às vezes a gente tem algumas facilidades, algumas coisas, mas tem os ônus também. Todos nós sabemos disso. Agora, eu sei de alguns deputados aqui, e até de Vossa Excelência, eu fiquei sabendo que o senhor conseguiu atender uma emenda, foi atendida do senhor, não sei mais aonde foi, não estou me lembrando agora. Uma ambulância lá em Faina. Eu sei que foi atendida uma emenda. Uma emenda, mas eu acho que é muito pouco. Mas eu concordo que independente de quem esteja no governo, nós, da minha parte, nós vamos estar lutando, pode contar comigo que nós vamos estar lutando para que nós possamos ter esse orçamento impositivo e que todos os deputados, independente de partido político, tenham a condição de atender a sua base. Eu sou a favor dessa prerrogativa para todos os deputados. Muito bem, deputado Júlio da Retífica, esse é o momento para o senhor fazer uma pergunta ao deputado Francisco Geda, que vai respondê-la em 1 minuto e meio. Olha, eu sei que hoje não é fácil, né? Às vezes todo governador, todo prefeito, todo presidente, ele quer fazer o melhor, quer deixar uma obra importante, quer executar, isso faz parte de todos nós políticos, porque o que a gente mais gosta, entendeu? Mais gostamos é quando você resolve o problema de alguém, seja de uma cidade, seja do município, seja do estado, seja de uma pessoa, enfim. Nós parlamentares e nós políticos, às vezes estão criticados por algumas pessoas, mas às vezes não sabem o esforço que todos nós fazemos para ajudar as pessoas a resolver os problemas. Alguns até pagam um preço alto, às vezes por estar ajudando algumas pessoas. Mas eu sei que hoje, dentro da consciência ética, séria do deputado Geda, eu quero que ele fale com toda clareza. O governo Marconi hoje, que está findando esse governo, ele fez muito mais obra de infraestrutura do que o governo passado? Eu acho que esse governo, pelo que ele anunciou, pelo que ele propagou, inclusive foi anunciado na sua campanha que ele iria fazer isso, aquilo, aquele outro. Há poucos dias o próprio jornal Popular publicou com documentos que de 100% de obras que o governo Marconi Perillo prometeu, somente 22% foram obras concluídas. Isso, olha, não sou eu que estou dizendo, foi o Jornal Popular que disse. Portanto, que 78% das obras não foram concluídas ou não estão nem em andamento. Só 22, Murilo. Então, essa resposta que o Jornal Popular está dando para a população, eu acho que não tem uma resposta melhor do que essa. Só fez 22% do que prometeu. Agora, cada governo, quando assume, a condição do Estado vai melhorando. Então, ele tem que fazer mais. Ele tinha que fazer muito. E ele falava que ele era o governo rapidinho. Que o governo do Alcides era o governo paradinho. Que, por exemplo, a questão da CELG, Murilo, seria resolvido no máximo em 90 dias. Está terminando o mandato e não foi resolvido nada. Muito bem. Mas ele não me respondeu. Respondi, ué. Não, eu quero saber se ele fez. Apenas ele ter feito 22%. Ele fez mais ou menos? Eu acho que fez menos. Isso é senhor. Mas sério? Sério. Com toda a honestidade do homem de 60 anos de idade. E se você, 58. 58. Tá certo. Se você perguntar... Um homem de 58 anos, o senhor tem condição de falar isso? O senhor mora no estado de Goiás? Deputado, olha quantas greves... O senhor mora no estado de Goiás? Moro. Então será que ele fez mais? Pergunta ao policial militar, pergunta aos professores. Pergunta. Olha, você sabia que hoje a Secretaria da Fazenda está sendo invadida? Não. Então procure saber que está sendo invadida. Por quem? Procure saber, deputado. Tá. Então eu quero dizer para você o seguinte, tem que estar informado. Deixa eu te falar. Eu quero saber o seguinte, fez ou não fez?
Não Ele fez. fez um hospital. Não O fez. governador está fazendo 3. Ué, mas um governador tem que fazer alguma coisa. Tá. Nós vamos- Estrada, Olha, Nós o vamos- efetivo da Polícia Militar tinha que ser 25 mil policiais, tem 11. E tinha É o mês quando? de Não, tinha 1987. 13 mil. O mês de 13 1987 tinha que ter 25. Agora, na época do governador Alcide, tinha quantos? Tinha 13. Então, é a mesma coisa. Mas quem prometeu pra polícia que ia pôr 25? O Alcide não prometeu. foi na Olha, ué. tanto é que Nós nós tivemos votamos as lá, greves ué. aqui da Polícia Civil, Nós da votamos Polícia lá, meu Militar. amigo. Deixa eu- Aí, ó, Fazer ficaram uma aqui, proposta invadiram. para os dois. O próprio recinto da Assembleia foi invadido pela Polícia Olha, Civil. eu vou dizer Nós um vamos negócio. gravar um outro programa. Eu só quero que ele responda a minha pergunta, não respondeu. já respondi, ué. Eu respondi a sua Já com toda respondi, franqueza. e eu também. Agora eu gostaria que você respondesse com a mesma franqueza. Eu te falei que a própria Quem fez mais? Alcides Rodrigues fez mais. Mais O pouco. que ele prometeu, ele Mais cumpriu. pouco. Agora, Ok, o que o bem mais Marconi pouco. fez foi prometer e não cumprir. Deixa eu Não, fazer, quer uma, saber, deixa eu fazer é uma- sério? só uma observação, senhor. Nós temos que encerrar. Prometo aos senhores e vamos voltar os dois aqui para debater. Topa? Murilo, Sim, Topa? mas nós Foi temos que ter mais muito tempo bom, pra falar. despedindo. Foi muito bom participar do seu programa. Foi muito bom participar dessa discussão com o deputado Júlio. Eu acho que eu tenho argumento, ele tem também. Claro. E isso faz parte da democracia. Sem dúvida. Nós temos o contraditório. Foi muito bom. Eu espero participar com você novamente, porque isso aqui é muito bom para a população que está nos assistindo. Claro. Ela é que realmente vai avaliar o que o deputado Júlio disse e o que eu disse. Muito se bem. eu estou com a razão ou se ele está com a razão. E o tempo vai mostrar se o governador está com a razão também. Se ele conseguir se reeleger, é sinal que às vezes eu estava errado. Mas eu continuo dizendo que a oposição, não estou dizendo que é o meu candidato que irá ganhar, mas a oposição com certeza vai ganhar essa eleição, porque assim o povo quer. Muito bem. Ainda As bem que considerações você- finais. Calma, calma. Ainda bem que ele falou que não sabe que é o candidato dele. Porque eu tenho certeza que o meu vai ser reeleito. E nós vamos estar juntos trabalhando. E nós vamos fazer uma avaliação Tá bom, no final porque do tá gravado, governo. né, Murilo? Ele vai ser o nosso governador, entendeu? E eu não tenho dúvida nenhuma disso, pelo trabalho que ele faz, transformou o nosso estado de Goiás num verdadeiro canteiro de obra, né? Valorizando o funcionário aqui, ó. Só esse mês nós fizemos aqui aprovação de vários planos de cargo de salário, O com próximo aumento governo para a pagar. polícia militar, Nenhum vai esse ano. polícia civil, para polícia científica, delegado, polícia militar, corpo de bombeiro, né? Fizemos aí também para a saúde, um plano de Ok, cargo de saúde fazendo que festa tinha aí com mais chapéu à lei. Olha, a vida inteira foi cobrado esse plano de cargo de salário dos funcionários da saúde. Nós fizemos isso aqui esse ano, foi votado, então o governador tem atendido a todos dentro Ok. daquelas possibilidades Muito que lhe bem. é peculiar. Estamos encerrando o nosso Frente a Frente, onde debatemos infraestrutura com os deputados Júlio da Retífica, do PSDB, e Francisco Geda, do PTN. Deputado Geda, Muito obrigado. viu? Muito obrigado por esse debate. Uma boa semana para todos que estão nos ouvindo. Muito bem. Deputado Júlio, Obrigado. muito obrigado. E agora os senhores se cumprimentam também, né? Meu amigo, companheiro. Né? Grande abraço. Vai estar na base o ano que vem conosco. Não tem problema não, né? Você vai estar conosco. Ok. Estamos encerrando então o nosso Frente a Frente, que debateu infraestrutura. Muito obrigado por sua companhia e você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Um grande abraço e até o nosso próximo Frente a Frente.